Boa noite. Boa noite. Esperar só mais um minutinho, tá, pessoal, para a gente iniciar com a apresentação, senão vou ter que ficar autorizando para as pessoas entrarem, né? Mas isso vai ser inevitável, pelo que eu estou vendo. Tá, então a gente vai fazer os dois grupos que faltam, né? E o grupo, o vídeo dos dois grupos, e aí depois que a gente fizer, como na semana passada, então apresenta o vídeo, né? E aí o grupo tem uma fala, e aí depois eu começo, né, com uma aula propriamente dita, tá? Para a gente finalizar a parte dos vídeos. Como eu tinha falado, né, o objetivo dos vídeos era a gente tentar dominar a tecnologia, né, de uma maneira desafiadora, né, porque foi, né, desafiador, e por quê? Porque esse vídeo ele pode ser apresentado em outros espaços nossos de trabalho, né? Então, eu posso criar um vídeo específico relacionado ao tema da minha academia, né? Um vídeo da minha escolinha de esportes, um vídeo da empresa, trabalhando com algum conceito específico que eu preciso de mudança, né? E aí, vocês tiveram a possibilidade de optar, né, por dois caminhos, que ou era o caminho da academia, né, ou o caminho da atividade física, do esporte, né? Então, a questão era mostrar algum problema existente, né, nesse contexto. Pensando nisso, o Matheus já me enviou o link, né, do grupo deles, eu vou passar o vídeo desse grupo. Tá aparecendo aí, gente? Sim. Então, vamos lá. Nos dias de hoje, o preconceito está em todos os lugares que nós frequentamos. Porém, não conseguimos acabar de vez com ele, mas podemos fazer nossa parte respeitando o próximo para amenizar essa problemática. Ainda atualmente, a sociedade impõe padrões de beleza, enquanto as mulheres são mais cobradas pela manutenção do seu corpo. Samuel, tem como aumentar o A som um pouco, beleza não? está associada ao corpo magro para conferir o feminismo perfeito. O corpo perfeito está muito além de estereotipos. O corpo perfeito está associado à boa saúde, ao bem-estar com si próprio e ao bem-estar social. Mas para as pessoas que estão fora dos padrões de beleza impostos pela sociedade, fica difícil saber lidar, já que o preconceito existe mesmo quando elas vão à academia, o lugar correto onde se fala em promover saúde. Um dos principais transtornos da pessoa obesa, além de alguns problemas de saúde e cuidados especiais com certos alimentos, é a questão de ser motivo de piada, preconceitos e ser desrespeitados por
causa do seu condicionamento físico. Tais atitudes são consideradas atos de gordofobia, ou seja, um tipo de aversão ou repulsão ao corpo gordo, que abala o emocional e influencia psicologicamente a pessoa. As pessoas são diferentes, podem ser altas, baixas, gordas, magras, de todas as formas e tamanhos. E não há nada de errado em fugir do padrão, assim como segui-lo. Toda pessoa deveria ser simplesmente amar o seu corpo. A beleza é tão somente uma contemplação subjetiva e relativa. Não deriva ser enquadrada em padrões que excluem e discriminam. Pode ser clichê, mas é legítimo. Bonito é ser você. Alguém do grupo pode clicar o vídeo, por favor? O vídeo fala sobre gordofobia, né? É uma coisa que acontece, a gente até usa, que é comum em alguns espaços, quando a pessoa ela sofre preconceito porque ela não está num padrão de acordo com as pessoas que estão ali com ela naquele ambiente. Beleza. Matheus, quer falar alguma coisa? Não, mas basicamente isso que o Rio falou mesmo. Nós abordamos principalmente o preconceito com o corpo. Uhum. Então, percebe-se no vídeo, né, a mudança, né, de cenários e como que essa mudança de cenários ela traz, né, questões que estão ligadas ao culto ao corpo, né? Então, você não conseguiu mudar o texto, né, Matheus? Não. Uhum. Então, cada grupo teve uma iniciativa, uma tentativa diferente, né, em contextualizar. Com relação à produção do vídeo em si, né, a leitura, ela pode acontecer, né, e aí há a transição dos cenários, mas a gente tem que tomar um cuidado com a leitura e ela ter uma relação exata, né, com os termos que vocês pretendem colocar, né. Então, o vídeo trata de várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, inicia falando do preconceito, e ele é muito moralizante, né? No que se refere ao que é correto, a forma que deveria ser, né? Ele é motivacional, né? Então, essa adequação do texto às imagens, ela pode acontecer de uma forma bem mais simples, né? E que forma simples que seria essa, né? As letras, as palavras, as frases, né, e a narração no final, tá? Então o texto ele ficou bem completo, né, e ele traz um problema que vocês podem eleger para o tratamento no local de trabalho de vocês, né? Então a lógica do vídeo toda né, que a mídia coloca, né, padrões corporais, né, e muitas vezes determinadas pessoas se afastam da prática em função de absorver esses padrões para si mesmo, né? Então, o vídeo ele traz essa ponta de discussão. Alguém do grupo quer acrescentar alguma coisa? Beleza. O próximo grupo, Bom, você me mandou um link aqui, Rafael, foi isso? Você quer falar alguma coisa, Wesley? não, eu ia só complementar mesmo, Pode que eu falar. estava fazendo associação em relação ao vídeo. Uma pesquisa que eu estava vendo esses dias, acho que muitas ah, as pessoas elas tendem a academia ou locais que de para prática, né, de exercícios físicos assim, muitas das vezes nem é mais por estética. As pessoas que procuram se for olhar em percentual, ele é bem inferior ao estético. E quando se trata do estético, a gente elaborou as perguntas e estava tentando
conversar, né, com as pessoas que responderam esse questionário, e a estética do pessoal geralmente é sempre essa, emagrecer, emagrecer, emagrecer. Tipo, o padrão social, de, na maioria das vezes, considera que uma pessoa entre as bonitas seria uma pessoa magra, considera que uma pessoa entre as bem negócio é uma pessoa magra. Isso acaba sendo preconceituoso, tanto quem quer mesmo entrar na academia por diversão. Tipo assim, exemplo, uma pessoa que ela é obesa, ela quer entrar na academia, ela vai ficar sem jeito de entrar, porque talvez na mente dessa pessoa, ela pensa como que as pessoas lá vão olhar para ela, esses olhares estranhos que você sabe que incomoda a pessoa, entendeu? Eu acho que só fala importante, né? Você traz essa lógica, né, do padrão estético, né, mas o importante é a gente entender que, às vezes, os profissionais reforçam essa visão, né? Esse padrão. Então, às vezes, eu não consigo motivar e dar o conforto que a pessoa precisa para que ela se insira na atividade, né? E que ela possa se sentir bem com o padrão que ela tem, né? Então eu vou fomentar e vou contribuir para que ela se sinta bem no espaço, né? E às vezes o espaço ele não permite que essa pessoa se sinta bem, né? Além do espaço não permitir, às vezes o profissional também não permite que a pessoa se sinta bem, porque ele também acredita na padronização, né, estética, e ele acredita que às vezes o padrão que é para ele não é o padrão para outra pessoa, né? Sim. Eu acho que quanto a isso, Samuel, torna até mais interessante, porque pensa só no seguinte, para mim, hipertrofia, essas academia, é tudo consequência, porque, tipo, se você vai para fazer, tendo a obrigação de fazer, fica bem mais pesado, porque se você tá indo para fazer uma coisa que você gosta, é o mesmo que, tipo, como eu posso dar um exemplo? Você trabalhar em um local que você não gosta, entendeu? Você vai acordar todo dia, nossa, tem que ir para um lugar, diferentemente de um lugar que você gosta de estar. Você vai porque você quer ir, entendeu? É uma coisa sua, que você gosta de estar fazendo. O espaço e o profissional que está envolvido tem que gerar encontro, né? E tem que fazer com que os objetivos eles possam ser atingidos, né? O próximo vídeo é esse link que você me mandou aqui, né, Rafael? Isso. Tá, pessoal, quando o vídeo estiver passando, se a gente fechar a câmera e o áudio, eu acho que ele trava menos, tá? Então, Ô, Samuel, foi. minha internet tá caindo toda hora. Eu até mandei lá no grupo, eu acho. Tá, beleza. Você quer falar alguma coisa sobre o trabalho? Tá tranquilo. Não, eu só queria reforçar que eu concordo super com o que os meninos falaram. E acho que, acima de tudo, a gente sempre tem que respeitar o próximo, né? Como a gente queria ser respeitado. E isso é válido para todas as áreas. E, e eu acho que é isso mesmo, mas eu concordo praticamente com tudo com que os meninos falou, porque tá bem explicadinho também, né? Show de Então, bola. Vamos pro próximo, então, que é a nossa noite.
Pessoal, vou passar o vídeo mais uma vez parando, tá? Porque tem alguns trechos dele que são bem rápidos, tá? Alguém do grupo pode falar, por favor? Sim. Igual no vídeo explica aí, né? Um aluno iniciante, né? Com certeza, quando ele tem a intenção de entrar na academia, porque ele quer buscar uma nova vida, uma saúde mais favorável para ele, né? Do que, como eu falo, ele se sentir melhor na sua saúde física, né? No seu corpo. Acredito, igual tá aí pelo vídeo aí, existe muita comparação entre alunos de velhos tempos e iniciantes. Eu já vivenciei isso, né? E aí, por isso que fizemos esse trabalho falando disso. Um aluno iniciante, ele quer melhorar, né? Com certeza. Quanto aos alunos antigos, ele vê um iniciante carregando, vamos para, por exemplo, 5 quilos e o velho carrega 20, né? Por exemplo. Então, aquilo ali gera uma certa comparação entre eles mesmos e acaba que o aluno que quer ter o mesmo corpo do antigo se sente constrangido porque o rapaz pode estar comentando sobre o porquê dele estar pegando aquele peso, por ele ser iniciante, essas coisas tudo. Uhum. Mais alguém quer falar alguma coisa? Então, cada grupo mostrou, né, de uma maneira diferente o pensar do vídeo. E esse vídeo, ele foi mais curto, né, que os outros, e ele teve a preocupação de mostrar o problema e não ir para uma vertente educativa, né, como outros, porque tem muita gente que falou o que era errado, né, e em seguida deu uma posição sobre o que deveria ser certo. Esse vídeo aí, gente, mostra um exemplo clássico de possibilidade de utilizar isso numa academia, de utilizar isso na entrada do clube, onde que as pessoas elas fazem a sua inscrição, né? Por quê? Você mostra uma posição que deve ser combatida, né? Que é o preconceito, que é olhar para o outro, né? De uma forma como se olha para você, né? E aí você vai colocar qual que é o seu recado, moralizante no caso, né? Então, essa estratégia, gente, de trabalhar com os vídeos, né, foi para que a gente pudesse ter um outro canal de informação, né? Isso pode ser usado na sala de espera, isso pode ser usado, né, em alguns momentos que pode aparecer na televisão, né? Então, existem diferentes locais, eu posso mandar isso num grupo de WhatsApp, então eu posso trabalhar com conceitos que eu tenho através da animação, tá? Então, e eu sei, gente, que fazer, então, com relação a esse grupo, antes de eu falar geral, né, então o grupo conseguiu trazer, né, um problema de uma maneira divertida, as imagens, né, tiveram uma conexão legal, né,
Então, o grupo está de parabéns com relação a essa problematização aí. E aí, sobre o trabalho de um modo geral, gente, o que eu percebi? Eu quis trazer para vocês desde o primeiro, né, dia de aula, né, que a gente ia fazer essa proposta. Eu coloquei, né, os tutoriais, mas eu entendo que nesse momento, como vocês não estão encontrando, né, pessoalmente, existe uma dificuldade muito grande de trabalhar em grupo, né? Os horários são diferentes, vocês estão com a organização da vida de uma maneira diferente. Então, eu entendo as dificuldades relacionais para que o trabalho do grupo possa acontecer, né? Se dentro de sala já é muito complicado, né? Fora de sala também vai revelar, né, uma dificuldade grande, né? E não importa a dificuldade, né, surgida, né, os grupos conseguiram trazer um produto final, né, conseguiram trazer um exemplo de vídeo. Agora, eu queria chamar a atenção para vocês, gente, que existem disciplinas na formação que são importantes, né, que disciplinas para a formação técnica, né, para prescrição, né, mas existem disciplinas que são importantes na formação para ensinar nós a nos relacionarmos melhor com as pessoas, né? Então, às vezes, eu dou muita importância para determinada área de conhecimento, né? E aí, daqui a pouco, eu não sei como conversar, eu não sei como resolver conflitos, né? Então, tenham muita atenção a como vocês desenvolvem isso na formação de vocês. Que a formação de vocês ela tem que ser reflexiva também. A formação de vocês não é só repetição de movimentos, né? Então, entendam isso e façam uma análise crítica disso, né? Porque eu percebo o envolvimento, né, de muitos de vocês de uma forma diferente, né? E a gente tem que tentar desenvolver isso durante a formação, né? Pós-pandemia, o destaque que a gente vai estabelecer de ligação com a tecnologia, de ligação com o acolhimento, né, de ligação com entender os problemas das pessoas, né, vai ser muito forte. Né, e nós vamos estar na linha de frente, né? Então as pessoas elas vão sair dessa pandemia buscando atividade física, qualidade de vida de uma maneira como elas não buscavam antes, né? Então a nossa oralidade, a nossa disposição, a forma como eu gerencio pessoas, né? Então é um olhar que eu tenho que ter para minha formação também, tá? Alguém quer comentar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Show. Então aí, eu coloquei lá no Moodle, né, os slides, né, e o texto, né, que a gente vai trabalhar hoje. Alguém quer falar alguma coisa que não seja da aula em si, quer tirar alguma dúvida de curso, alguma coisa que queira perguntar, pode ser sobre estágio, alguém quer perguntar alguma coisa? Então, se depois lembrar, vocês podem me contactar e a gente volta a esse diálogo aí. Vocês estão percebendo que os professores, vocês vão entrar na semana que vem, né? Na segunda semana de provas, né? E aí, na próxima semana, vocês vão ter provas, né, de outras matérias, e como a minha matéria, a gente fez uma prova, né, mais recente, a gente vai fazer as provas só na primeira semana de agosto. Então, a gente ainda vai ter essa aula, né, com texto, e a gente não tem prova na semana que vem ainda, vocês vão fazer de outras matérias, né, que os professores já agendaram e vocês já sabem, né, as datas. Alguém quer falar alguma coisa, alguma dúvida sobre prova, algo assim? Mês de outubro. É isso, inicia na semana que vem, né? Tem, por exemplo, semana que vem, dia 29, na semana a partir de 28, você já tem prova de alguma matéria, né? Então, de 28 a 2 tem prova e de 5 a 8 também tem prova. Sim. Ok, beleza, então. Então, vamos lá. Vou tentar ser bem breve, gente, que eu sei que assim, essa última aula é mais cansativa para vocês, né? E tudo fica mais puxado.
Então, o tema que a gente vai falar hoje, gente, são os conflitos interpessoais e a educação física, né? A gente... Só um minuto, por favor. Então, a gente percebe que nós, enquanto profissionais, no nosso espaço de trabalho, a gente vai lidar com o gerenciamento de conflitos e com as relações entre as pessoas, né? Que relações que são essas? As relações que envolvem, né, professor-aluno, aluno-aluno, proprietário-professor. Então, a gente anda num ambiente onde que a gente encontra com pessoas e a gente se relaciona, né, com as pessoas. Só um minuto. Ao educar, não há como evitar a formação de ser moral, uma vez que essa faz parte do processo de humanização, ao entrecruzar das relações dos seres humanos dotados de história de vida, vontade, sentimentos, ações, reações que se convergem e se divergem. Então, o que é isso? Eu, quando faço uma opção por um espaço para a prática de atividade física, eu tenho comigo, né, toda uma relação de escolha desse espaço, né? Então, se eu faço a opção de fazer academia num espaço, existe algo que me leva a estar naquele espaço, né? O que me leva a estar naquele espaço? A minha história de vida, que influencia nas minhas vontades, nos meus sentimentos, as reações e ações que eu tenho, né, dos fenômenos que se apresentam para mim hoje em dia, né? Então, a minha escolha, ela define muito do que eu quero, do que eu sou, né? E aí a gente também leva isso para outras orientações relacionadas à atividade física, né? Então, o meu gostar de caminhar, o meu gostar de futebol, o meu gostar de basquetebol, está relacionado à minha história de vida, né? E eu desenvolvo uma noção moralizante sobre isso, que é gostar de futebol, sentir que o futebol faz parte de mim, sentir que o futebol me deixa mais feliz, né? E quando a gente recebe alguém no espaço, né, buscando estar naquele espaço, eu tenho que tentar diagnosticar, né, um pouco disso tudo. Então, o motivo que traz aquele indivíduo para aquela, né, situação, né, e os objetivos que podem fortalecer a sua presença ali, né? Então, eu tenho que reconhecer o porquê, porque essa parte ela é uma parte integrativa do ser humano, né? Deve-se entender a educação, seja ela formal ou informal, como uma fonte importante de contribuição para a formação do ser humano, o qual possui, dentre tantas dimensões, aquelas que denominamos de moral e de estética, independente de seu teor ou conteúdo ensinado ou do seu método de ensino, né? Então, a noção que eu tenho, né, de escolher malhar numa academia, né, ela mostra o que eu desejo, o que eu penso e também o que eu espero daquele espaço, né? E aí a minha interação com aquele espaço, ela tem que ser uma interação positiva. Então, nós, profissionais, vamos gerar a interação positiva com esse espaço. E de que forma que a gente tem que gerar, né, essa interação positiva. Existe, gente, um pensador, que vocês devem ter visto ele na disciplina de crescimento e desenvolvimento, né, de educação física infantil, né, que chama Jean Piaget, né? Piaget mostra que há um desenvolvimento de um juízo moral e que a moralidade é um processo de construção de estruturas cognitivas, qualitativamente diferentes nas etapas de vida. Então, o que é isso? Nós temos, dentro da nossa lógica de desenvolvimento, noções que são introjetadas, que nos mostram o que é permitido e o que não é permitido, o que é possível e o que não é possível, né? Exemplo disso. Se eu peço para uma criança, né, de 0 a 2 anos, né, para jogar uma pedra num animal, né, essa criança ela vai repetir esse gesto, né? E esse gesto ele não vai ter um padrão de moralidade, né?
E isso ele tem que ser desenvolvido ao longo da vida, né? Então, a partir do momento, né, que essa criança desenvolve o entendimento de que não se deve maltratar os animais, né, ela vai estabelecer uma leitura diferente ao jogar a pedra, né? Então, a relação moralizante que as pessoas têm está relacionada ao sentimento que elas contextualizam sobre as regras. Por que eu estou dando essa introdução? Porque ela é importante para entender, gente, os juízos que as pessoas fazem sobre as coisas, né? Então, quando eu estou numa academia e faço, né, um juízo de valor que está relacionado, né, à leitura de alguém como aquele espaço não ser dela, exemplo, a gordofobia no caso, né, quando eu acho que, né, eu tenho o direito de entender que aquela pessoa não deveria estar ali, que ali não é lugar para ela, que ela não deveria malhar, algo existiu na minha formação, no meu desenvolvimento, que ensinasse que isso era normal. Então, houve algo durante a minha educação que mostrasse que a minha noção daquilo era algo complicado. Por isso que os juízos de valor são estabelecidos. Eu dei um exemplo da gordofobia, mas existem outras questões, né, que podem ser relacionadas à força, que podem ser relacionadas à masculinidade, à feminilidade. Então, algo aconteceu no meu código moral que me fez entender as coisas assim. Um outro exemplo também, gente, sobre isso. Se eu vejo uma menina, né, com uma roupa curta, né, eu posso fazer uma associação direta a essa cor, a essa roupa curta da menina, com padrões relacionados à vida dela. Então, eu posso entender que essa roupa curta quer dizer que essa mulher está procurando sexo. Eu faço essa associação. Se eu faço essa associação, algo na minha vida, no meu desenvolvimento da minha personalidade, aconteceu para que eu pensasse assim. Na minha infância, na minha adolescência, nos meus valores, me mostraram que mulheres que estão de roupa curta estão buscando sexo. E aí o que eu faço? Eu levo isso como educador. Então eu educo pessoas que vão pensar dessa forma. E quando eu educo pessoas que vão pensar dessa forma, eu reforço um determinado padrão de entendimento. E é aí que está a cilada. Eu, como profissional, eu não posso reforçar esses padrões de entendimento, por mais que eu pense neles aqui dentro. Por mais que aqui dentro eu estou pensando, nossa senhora, essa moça está de roupa curta, nossa, essa moça está me querendo. Por mais que eu pense isso aqui dentro, eu não posso reproduzir isso como educador, porque, né, o ser educador quebra com essa noção moralizante e faz com que eu tenha empatia e respeito com essa pessoa, e essa pessoa ela tem o direito de se expressar da forma como ela queira se expressar, mantendo o respeito ao contexto total. Então eu tenho que, como educador, conseguir fazer essa filtragem, né? Que essa filtragem ela vai me mostrar de que forma que eu tenho que me comportar nas situações para não produzir esses juízos de valor que são naturais. Continuando, né? Aí a imagem, né, do Piaget. Em seus estudos, esse autor descobriu que o desenvolvimento moral estende-se de uma fase de anomia para a autonomia. O que é a fase de anomia para a autonomia? Primeiro, eu mostro o meu juízo de valor. E depois, meu juízo de valor ele vem de uma outra pessoa. Porque a gente aprende por repetição. O que é vir de uma outra pessoa? Se na minha casa, gente, o meu pai ele agride a minha mãe, o que eu vou achar que é normal? Agredir a mulher. Então, inicialmente, acontece esse momento de repetição, que se chama de anomia. E a autonomia é quando eu começo a reproduzir isso externamente. Então, aí eu vou para a escola e acho que empurrar a minha coleguinha na fila é normal. Por que é normal? Porque meu pai agride a minha mãe em casa. Então, eu desenvolvo, né, uma exposição do desenvolvimento moral aprendido.
E aí, em casa também, eu vejo, né, o meu pai me zoando por eu ser muito magro, né? Então, o meu pai me zoa por eu ser muito magro, então aí eu vou repetir isso num outro espaço. Eu vou zoar o meu coleguinha por ele ter a orelha grande, por ele ser dentuço, porque em casa eu reforço determinados padrões. E aí, gente, como educadores, nós temos que ter cuidado com isso. Eu quando vejo alguém com uma orelha diferente, eu quando vejo alguém com um nariz diferente, eu estabeleço julgamentos. Né? Eu me envolvo com aquilo. Mas reproduzir isso e fazer com que o meu aluno haja assim é um perigo muito grande. Porque nós temos professores que reforçam esses padrões. Exemplo disso. Nós temos professores que são instrutores de academia ou são professores que, quando eles veem uma situação no espaço de forma diferente, eles contribuem para que aquela situação seja um alvo de julgamento. Nós percebemos isso na escolinha de esportes, quando o professor penaliza quem não consegue desenvolver tal atividade, o professor dá destaque para quem, né, é melhor, e aí o professor ele vai reforçando determinados padrões. Uma segunda forma de explicar esse sistema de representações entre si diz respeito à integração. Esse autor, né, Latelle, descreve que em algumas pessoas valores estão integrados entre si, enquanto em outras valores apresentam de forma isolada, que é um entendimento de sistema. O que é entender isso de forma integrada e entender isso de forma isolada? Quando eu falo de forma integrada, eu estou querendo dizer que determinado grupo pensa dentro de determinada ação moralizante. O que é isso? Né? Eu sou gordinho e eu quero entrar no grupo de ginástica olímpica. O que o grupo de ginástica olímpica pensa? Meu irmão, você é gordinho, você não vai conseguir fazer uma estrela, você não vai conseguir fazer, né, um movimento acrobático, porque você é gordinho. Mas existem entendimentos que são isolados, que não são entendimentos de grupos. Exemplo, eu sou gordinho, mas eu posso ter força. E se eu tiver força, eu vou ser base numa pirâmide. Então eu posso encontrar pessoas que entendam que a minha força vai ser importante na ginástica. Então é possível quebrar entendimentos coletivos buscando potencialidades nas pessoas, né, que não são, num primeiro momento, vista por esse grupo coletivo. Porque o grupo coletivo consegue pensar o quê? Só na lógica moral que foi aprendida. Que para ser ginasta tem que ser magro, para ser ginasta tem que ser rápido, para ser ginasta tem que ser belo. Então, existem formas de quebrar esse entendimento grupal integrado, né, buscando potencialidades. Exemplo, entrou um gordinho para malhar na academia. O gordinho ao malhar na academia, a rede integrativa mostra que não é o lugar do gordinho. Mas se o profissional, né, captar potencialidades nele e gerar uma relação positiva com a atividade, ele vai ter satisfação e ele vai se sobressair nessa atividade. Samuel, mas como fazer isso? Né? Eu não vou gerar a primeira experiência desse aluno uma experiência de fracasso. Eu vou gerar um programa de treinamento onde que ele vai ter resultado. Eu vou desenvolver acordos com ele, onde que a participação dele vai ser importante para o resultado aconteça. E daí eu vou mostrar que o sucesso é possível a partir da dedicação. Eu quebro com essa ideia desse grupo que acha que o gordinho não está ali e desenvolvo nele capacidades onde que ele perceba a possibilidade de sucesso. Explicando ainda com relação a a questão que eu falei, né, da heteronomia e autonomia. A heteronomia refere-se à fase a qual a fonte e a legitimação das regras estão no outro e dependem dessa pessoa, dentro dessa rede integrativa que eu falei. Né? Então, quando o meu pai
fala para mim que eu sou magrelo e eu levo isso para a escola, né? Quando meu pai fala isso comigo e eu introjeto isso, isso é entendido de uma forma unilateral, como heteronomia. Então, eu estou ali dentro do meu ciclo de vida. Quando eu repasso isso à frente, eu entro no entendimento que foge dessa unilateralidade e vai para o meu campo de vida, que é o meu dia a dia. Então, aqui, existe uma relação, né, com regras, de uma forma que vem para mim, e existe a minha reprodução disso. Né? Então, existe uma relação que eu entendo, né, que é normal agredir as pessoas, que é normal observar a diferença das pessoas, que é normal pensar, né, que o respeito é algo questionável, e depois eu reproduzo isso no universo externo. Então, isso é importante, gente, filosofar sobre isso, para que a gente possa rever os nossos conceitos sobre as coisas, para entender por que eu penso dessa forma. Então, por que eu tenho preconceito, né, com determinada questão? Onde que isso foi plantado aqui? Foi no meu universo da família? Né? Qual questão que isso veio para mim de uma maneira tão forte? Ah, tá, eu entendi por quê. Eu posso pensar dessa forma? Posso, mas eu tenho que ter cuidado como educador, porque vocês escolheram ou optaram por serem educadores. Então, quando eu sou o educador, eu tenho que tomar um cuidado com a reprodução da minha condição moral, do que eu acredito, porque é muito perigoso eu reproduzir, né, de uma forma direta a maneira moralizante que eu aprendi as coisas. Porque, gente, nós estamos lidando com pessoas, e ao lidar com pessoas, nós estamos lidando com vidas, e nós temos que ter uma conexão com a valorização da vida. Então, eu posso fazer com que esse meu aluno, ele, além de não ter uma relação positiva, né, com a atividade física, que isso gere transtornos ao longo da sua vida. Né? Essas experiências, elas têm que ser bem cuidadas para que os meus alunos eles tenham uma experiência positiva com a atividade. Então, eu tenho que ter uma atenção muito forte a isso. Como que a minha postura pode afastar pessoas da prática? Como que a minha postura pode aproximar pessoas da prática de atividade física? Ao observar as atitudes das crianças na escola, no espaço do lanche, na sala de aula, na hora de contação de histórias ou na aula de educação física, é comum perceber muitos conflitos existentes entre essas pessoas. Nota-se também que há muitas maneiras pelas quais elas resolvem os problemas, seja reclamando com o professor, discutindo com os companheiros, de forma agressiva ou passiva, afastando-se, chorando ou ficando quietas. Então, eu tenho que tentar perceber, gente, como que os conflitos entre as pessoas são estabelecidos. O que é isso? O que gera conflito no espaço de musculação? Vou dar alguns exemplos. Gera conflito a higienização dos aparelhos. Gera conflito, né, a preferência que as pessoas têm por determinado aparelho, o revezar de aparelhos. Gera problema a ocupação das pessoas no espaço aeróbico. Então, existem várias possibilidades. Gera problemas o uso do ventilador, gera problema o uso do banheiro. Então, a gente tem uma série de questões que podem dificultar, né, a interação entre as pessoas. E eu, como profissional, eu tenho que conseguir mediar esses problemas, né? E, às vezes, a gente não consegue mediar porque eu vou em direção a um grupo e depois eu vou em direção a outro grupo, né? E aí eu fico equilibrando isso, né, na balança, né, num vai e vem. Então, eu tenho que conseguir gerenciar isso, tentar entender esse conflito para que as pessoas elas possam conviver de uma forma autônoma, né, conviver de uma forma de acordo com os objetivos que elas foram buscar ali. De acordo com as leituras aqui desse texto, né, existem 4 princípios que são importantes para que as relações entre as pessoas se deem de uma forma mais positiva. Confiabilidade, verbalidade, relacionalidade, solucionalidade e aceitabilidade. O que é isso?
né? As pessoas elas têm que confiar em você como educador, ao ponto de acreditar que você tem algo a oferecer para o aprendizado delas. Então, isso é muito importante. Então, eu, como profissional, eu tenho que ter respostas para as dúvidas. Se eu não tiver respostas, eu tenho que me comprometer a buscar, né, respostas e fazer com que o aluno confie na minha ação. Eu tenho que estabelecer um planejamento para que ele tenha resultados, né, e eu tenho que conseguir oralizar isso, conseguir explicar, conseguir passar as maneiras como o meu planejamento ele tem que acontecer. E às vezes eu não consigo fazer isso como profissional. Então, como fazer isso? Né? Desenvolver, treinar. Né? Então, às vezes a gente fala de uma maneira que a gente não quer se expressar. Então, eu tenho que treinar antes desse momento. Né? Então, eu vou estar com o meu aluno amanhã. Como que é a minha organização para isso? De que forma que eu desenvolvo essa fala? Eu acho que eu já citei isso para você, né? Tem uma pessoa que faz parte, né, da minha vida de uma forma profissional, né, que eu faço atividade física, né, com essa pessoa, né, já fiz, né, num momento histórico, e aí eu percebo que essa pessoa ela sempre se preocupa em dar um feedback final muito positivo da sua ação durante aquele dia. Então, isso gera uma confiança muito grande, né? Então, isso gera uma confiança que me mostra que essa pessoa se importa comigo. Então, eu, como profissional, eu tenho que conseguir mostrar isso de alguma forma. Que não vai ser, gente, e muitos professores acham que é dessa forma. Não vai ser, por exemplo, com um abraço, não vai ser com um beijinho, não vai ser com algo que seja muito pessoalizante. Vai ser com o que o meu aluno for buscar lá, que é a qualidade de vida, que é a atividade física. Então, o meu aluno ele tem que confiar em mim, né, de uma forma que as minhas atitudes elas vão conquistar isso, né? E a oralidade, a verbalidade é algo que pode ser desenvolvido. Ah, Samuel, mas eu falo muito errado. Ah, Samuel, eu não consigo organizar as palavras. Galera, vamos lá. Então, vamos ver vídeos, né, que me mostram como desenvolver a minha fala. Vamos pesquisar sobre como fazer isso. Vamos ler livros. Ah, eu não gosto de pegar no livro, Samuel. Nossa, ler livro, não tem paciência nenhuma de ler livro. Ver vídeo, livro, né? Joga ver imagens sobre isso. Ah, não consegue também ver imagem? Escuta áudio. Existem vários vídeos que são, né, em áudio. Por exemplo, o Walter está desenvolvendo com vocês uma estratégia fantástica, né, que do áudio, né, da disciplina. Então, isso também pode desenvolver canais onde que eu mude. Eu vou repetir, eu vou escutar e vou repetir daquele mesmo jeito, porque a verbalização ela gera confiança também, né? E um ponto importante também, o terceiro, que é o aspecto relacional, né? Então, tem professores que não conseguem se envolver com todos os grupos. O que é isso? Ah, nossa, agora eu vou dar aula de spinning de 6 horas. Que felicidade! Ah, não, a turma de 7 horas, não, ninguém merece dar aula para aquela turma de 7 horas. Então, aí eu vou desenvolvendo formas de relação que são diferentes, né? E aí, ao tratar as pessoas diferentes, eu amplio a possibilidade de conflitos naquele espaço, né? Então, quando eu dou mais feedback positivo para uma pessoa, não dou feedback para outra, então eu me relaciono com as pessoas de uma maneira equivocada, né? E a posição de solucionar os problemas, né, e de aceitar, eles estão ligados a entender a vontade, entender o conflito, né, e gerar conciliação, e gerar mediação, né? E eu tenho que desenvolver essa postura no espaço de trabalho e não ficar escorregando entre uma questão e outra. Porque a partir do momento que eu assumo protagonismo, eu reduzo os problemas, né, e os objetivos das pessoas eles podem ser alcançados. Eu já falei, né, isso aqui. É aconselhável ao professor de educação física, ao agir diante de um conflito, evitar induzir ou minimizar o que a criança, o que a pessoa sente. Não agir e falar por ela, com ameaças, castigos, evitando também a transferência para os pais ou para a direção da escola. Então, isso aqui é muito comum quando eu lido com crianças, né, gente? Uma frase que eu já falei para vocês,
né? Ah, não, tem valores que são vividos na família, tem valores que tem que vir da família. Não dá para pensar assim, gente, porque a família ela está quebrada, a família ela está desestruturada. Então tem valores que vão ter que vir do seu processo de educação. Se o meu aluno não tem contato com o respeito ele tem que fazer parte ali do tema de trabalho. Se o meu aluno não tem contato com carinho, com amor, isso tem que existir na minha ação de trabalho. Se o meu aluno ele tem, né, a gordofobia como parte dele, na minha aula ele vai se encontrar com a possibilidade de entender o colega gordinho. Então eu tenho que trazer isso para minha aula para que eu possa trazer mudanças. Se o meu aluno ele teve uma experiência de vida voltada para o racismo, né, dentro e aquilo de uma forma velada, eu vou trazer isso para minha aula. Eu vou trazer isso enquanto possibilidade dele entender que não tem que existir essa diferenciação. Então, eu, como professor, eu tenho que tentar desenvolver essa quebra de padrões moralizantes que vêm para dentro da gente, na nossa criação, para que eu possa fazer com que as pessoas possam pensar de uma forma diferente. Para que as pessoas possam entender que é possível conviver junto. Exemplo disso, gente, isso é muito forte e vocês vão enfrentar isso como professores, né? Eu aprendo dentro da minha vida que a mulher que joga futebol, né, que ela é mais masculinizada. Eu aprendi isso. Na minha casa todo mundo acha isso e eu aprendi isso dessa forma. Aí eu começo a reproduzir isso na minha aula. O que eu faço? Não dou futebol para as meninas, só dou voleibol. Aí eu deixo de fazer com que as meninas vivam outras experiências porque eu penso dessa forma. Então, eu tenho que quebrar com essas posições, porque eu estou com um espaço, né, educativo. Então, eu vou produzir mudanças. Então, eu tenho que quebrar com esses meus valores. Então, o que eu queria, né, falar para vocês hoje, né, tem uma densidade teórica muito complexa. Né? Então, esse texto ele tem uma densidade muito forte. Né? E essa densidade que esse texto traz, ela trata das relações interpessoais, né? Alguém quer falar alguma coisa? Alguma dúvida? Ô, Samuel, Oi. então, o que você falou aí até agora, no começo do estágio meu, eu praticamente, eu convivi com isso aí, entendeu? O Uhum, preconceito dos meninos mesmo, da uhum, faixa etária de 5 anos a 7 uhum, anos, tinha preconceito com as meninas, porque as meninas jogavam bola junto com eles, porque não tem muitas meninas que gostam de jogar futebol. Então, algumas meninas gostam de jogar futebol. Aí tinha muito preconceito. Aí os meninos chamavam de burra, falar que as meninas não valiam nada, que as meninas não sabem mexer com nada, entendeu? uhum, Aí tem hora que você tinha que intervir, falar com elas que elas têm que aprender, que elas são um pouco mais frágil. Então, elas estavam ali para aprender também junto com eles. Hein? uhum. É porque esses padrões, eles vêm da criação, né, Wanderson? Então, Wanderson. Então, e eu, como profissional, eu tenho que quebrar isso, porque eu vou gerar uma possibilidade de convivência, né, com a diferença quando as pessoas se encontram com respeito, né? E é muito difícil a gente ter, o profissional de educação física ter sensibilidade para isso, gente, porque ele está muito mais interessado em rolar a bola do que fazer com que as pessoas se desenvolvam, né? Então, é muito difícil a gente ter uma posição séria, né, dos profissionais, porque a preocupação é com a ação em si, né, com o jogar por jogar, né, e às vezes eu posso permitir mudanças significativas na vida das pessoas, né, então eu tenho que ter mais atenção a isso. Mas alguém quer comentar alguma coisa, gente? Beleza, então. Então, sobre essa disciplina em si, eu não coloquei atividade, esse texto eu não coloquei atividade, né, lá, e aí lá no Moodle tem o texto, tá, e os slides. Então, era isso, tá, por hoje. Alguém tem mais alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa que não seja sobre isso que eu falei?